Boa noite, igreja. Você que tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Gênesis, capítulo 33. Ô pastor, o senhor vai falar dos mesmos personagens de 15 dias atrás? Sim. Vou falar. Quando nós estudamos, há 2 semanas atrás, a respeito de Esaú e Jacó, nós enfatizamos que Esaú, ele escolheu a maldição, como aqueles salmos ensinam. Escolheu a maldição, então que ela lhe sobrevenha. Ele não escolheu a bênção. Entre um prato de lentilha e a bênção de Deus, ele preferiu um prato de lentilha. Depois ele chorou lá na frente, fez um pranto todo, mas ele perdeu. Ele fez a escolha dele e perdeu. Jacó não. Jacó, desde o começo, desde o princípio, ele tem as falhas dele, e é justamente esse lado que nós vamos ver hoje. Mas desde o começo, ele procura ser abençoado. E o livro de Provérbios diz que quem cedo procura o bem, cedo encontrará. Se cedo você buscar a bênção na sua vida, cedo você vai encontrar essa bênção. E ele encontrou, não foi assim tão perto, né? No tempo que ele buscou a bênção, ele realmente só encontrou essa bênção com 99 anos de idade. Ele viveu 169. Ainda por viver um bocado de tempo, ele viveu 70 anos, ainda desfrutando dessa bênção do Senhor. Mas tinha uma coisa em Jacó: ele queria muito ser abençoado por Deus, e ele foi abençoado por Deus. Por que ele não foi antes? Sim, isso nós falamos na semana passada. Porque ele buscou caminhos errados para ser abençoado. Até que um dia ele encontra com Deus, ele pede para que Deus o abençoe, e Deus o abençoa. Então, isso foi o que nós pregamos há 2 semanas atrás. Vamos à leitura da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, ele viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu Jacó: os filhos que Deus graciosamente me deu. Então aproximaram-se as servas, elas e os filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses presentes que eu encontrei pelo caminho? E Jacó respondeu: para achar graça na presença do meu Senhor. Então disse Esaú: eu tenho bastante, ó meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se encontrei graça diante de ti, eu peço que aceite a minha bênção, porque eu vi o teu rosto como tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, recebe a minha bênção, que eu te trouxe, porque eu tenho tudo. Deus tem sido generoso comigo, e estou com Ele até que o aceitou. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, o que eu lhe peço é que o Senhor fale pela boca do seu servo. O Senhor esteja usando, Senhor, esse que fala nesse momento, pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo, Senhor,
possa ser o agente a tocar no meu e em todos os corações que aqui estão dentro da sua palavra. Usa, Senhor, o teu servo e nos ensina nesta noite pela sua santa palavra. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a respeito de Esaú e Jacó, eu gostaria de falar sobre esse tema, o que é ter tudo na vida. Veja só, nós estamos diante de um texto que é aquele momento, 99 anos, Jacó tem 99 anos, se ele tem 99 anos, o Esaú, que é seu irmão gêmeo, tem quantos anos? 99 anos, os dois têm 99 anos. Esse momento é um momento que poderia ser crítico, tanto na vida de Jacó quanto na vida de Esaú, porque fazem 22 anos que os dois não se encontram. A última vez que Jacó viu Esaú, ou Esaú viu Jacó, talvez foi quando os dois se trombaram lá na casa do pai, e o Jacó roubou a bênção do irmão. Ele se fez passar pelo irmão. E aí então Esaú, irado por ter a bênção roubada, ele fez um juramento, ele fez uma promessa. Ele disse: quando meu pai morrer, eu vou matar o Jacó. E ele ficou com aquilo na cabeça, o Jacó ficou com aquilo na cabeça. Ele foi embora, fugiu, teve que fugir por causa daquilo. E aí passou então esses 22 anos na casa do sogro, ele está de volta. Isso aqui é o contexto, né? Está falando aqui, o capítulo 33 está falando desse momento que os dois se reencontram. E quando os dois se reencontram, o Jacó, todo temeroso, apreensivo, só dele ver o irmão, ele se ajoelha 7 vezes na frente, vai lá, se dobrando todo, o tempo todo, até que então a tensão, ela dá lugar ao abraço, dá lugar ao choro, dá lugar ao beijo. Os dois, então, mortos de saudade um do outro, eles se abraçam, eles se beijam, e eles choram como irmãos, aquele choro da saudade. Mas até aí tudo bem. O Esaú, ele está com 400 homens do lado dele. O Jacó está com a família e servos do lado dele. O Esaú, ele está assim intrigado, ele está incomodado. Ele olha, vê aquele monte de mulher, aquele monte de criança, e ele pergunta para o Jacó, porque ele sabe que o irmão dele saiu sozinho. Então agora, voltando com aquela multidão, ele pergunta: ei, quem são estes, essas mulheres, essas crianças, esses rapazes aí todos? E o Jacó responde: isso aqui é uma bênção, são as bênçãos que Deus graciosamente me deu nesses 22 anos que eu estive fora de casa. Mas intrigado ainda, o Esaú faz uma segunda pergunta, e é essa segunda pergunta que traz o tema da nossa mensagem. Ele olha para o Jacó e diz: e esse monte de presente, esse bando aí? Porque Jacó, sabendo que o irmão vinha com 400 homens, ele perguntou: vai morrer todo mundo aqui, vai morrer a mãe e as crianças, ele diz. Então ele começou a mandar presentes e presentes para antecipar esse encontro. Olha, quando você vê o meu irmão Esaú, você se ajoelha e entrega esse boi para ele, você entrega essa ovelha para ele. Então o Esaú estava chegando e só chegando presente para ele. Papai Noel estava lá todo o tempo. Agora ele perguntou: e para que serve esse monte de presente? Aí o Jacó disse: esse aqui é a minha bênção, é a bênção que eu quero que você fique com ela. A resposta de Esaú não é esnobe, mas mostra a realidade dele naquele momento. O Esaú, ele olha e diz: eu não preciso, meu irmão, eu tenho bastante. O Jacó olha para ele e diz: eu quero que você fique com essa bênção, porque eu tenho de tudo. Repare a diferença que um e outro fala da própria vida, fala do momento. Não é só a vida espiritual que está em jogo aqui, é a vida em si. Esaú, ele tem um monte para ele já tem praticamente uma nação, ele tem um exército do seu lado, ele tem muito mais do que Jacó.
E ele diz: eu tenho bastante. O Jacó está dando praticamente tudo que ele tem para o irmão e disse: eu não preciso mais disso, eu tenho de tudo. Eu acho que vocês já entenderam o que eu vou falar nessa noite. A diferença de ter bastante e a diferença de ter o quê? Tudo nessa vida. E eu quero olhar para esse personagemzinho mesmo. Eu quero olhar justamente para Jacó. É dele que eu gostaria de falar nessa noite, porque tem muito para nos ensinar. Eu nunca gostei muito do Jacó, porque Jacó realmente é difícil de gostar dele quando você lê a Bíblia grosso modo. A não ser que você seja um enganador igual o Jacó. Mas aí quando você vai lendo e relendo a palavra de Deus, eu disse hoje de manhã, são poucos personagens na Bíblia que Deus olha e diz assim: eu amei. Deus olhou e disse: eu amei Jacó. Deus amava Jacó. E Deus não abre a boca para falar isso de muitos, não. Ele disse: eu amei o Jacó. Então, que negócio é esse, Jacó? O que é esse negócio de tenho tudo? O que é ter tudo na vida, Jacó? Então nós temos que voltar na vida do Jacó e aprender que tinha um tempo que ele perseguia tudo e fazia tudo errado, porque o tudo que ele queria não era exatamente o tudo que ele encontrou quando ele tinha 99 anos de idade. Teve um tempo que o Jacó acreditava que Esaú, o irmão dele, tinha de tudo, e ele não tinha nada. Jacó tinha de tudo, Jacó não, Esaú tinha de tudo, e o Jacó pensava: eu não fiquei com nada. Vamos explicar isso aqui. O Esaú, ele nasceu primeiro, então ele já recebeu ali, só por ter nascido alguns segundos antes, o direito da primogenitura, o direito de receber a bênção paternal, 2/3 de tudo que a família tinha. Independente de quantos filhos ainda Isaac teria, 2/3 de tudo seria dele. Então ele tinha primogenitura, ele tinha bênção. E tem uma coisa: assim que fala do nascimento dos dois meninos, a primeira coisa que fala depois do nascimento é que Isaac amava quem? Isaac amava a Esaú. Ele tinha a primogenitura, o direito da bênção, mas ele tinha principalmente o colo do pai. Ele tinha o abraço do pai, ele tinha o carinho do pai. Isso incomodava Esaú. O irmão tem tudo e eu não tenho nada. Então na cabeça de Jacó era assim: o meu irmão tem tudo, ele vai receber tudo. E aí, irmãos, com esse pensamento de que um tem tudo e eu não tenho nada, olha só, isso fez com que Jacó perdesse 77 anos da sua vida. A julgar que ele viveu 169, podemos dizer que o Jacó perdeu praticamente metade da vida dele querendo ser uma outra pessoa. Por quê? Porque ele quer tudo o que é do irmão. Ele quer roubar o lugar que o irmão tem no colo do pai, no coração do pai, do abraço do pai. Mas ele é filho, ele também tem direito. Claro que tem direito. Nós não estamos falando de direito. Nós estamos falando de uma pessoa que olha para o outro e diz: eu não tenho nada, é ele que tem tudo. A gente escuta tanto isso, que nós temos que aprender com Jacó. O Jacó teve um dia que ele viveu o dia de Esaú. Talvez você já tenha ouvido falar que a fulana teve o seu dia de princesa, ou o fulano teve o seu dia de príncipe. Ele viveu uma pessoa que ele não era. Ele está vivendo o sonho dele. Então o Jacó, ele tem o dia do Esaú. Antes disso ele roubou a primogenitura do irmão. Não é que roubou, comprou a preço de banana. A preço de banana, mas o outro quis vender. Nós concordamos, a Bíblia concorda. Não, nós não estamos falando disso não. É que assim, ele queria a primogenitura porque ele queria sentir o gosto de ter o que o irmão tinha.
Eu quero sentir o gosto de ter a primogenitura. Anos passados, ele lá na frente, então o pai vai abençoar o Esaú, ele entra na frente. Essa passagem é uma passagem muito doída quando você lê, só a grosso modo, mas Deus quer nos ensinar. Deus sempre nos ensina. Olha, vamos lá para o capítulo 27 do livro de Gênesis e no versículo 18. Vamos lá, capítulo 27, diz assim, versículo 18 não, versículo 16: com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, ao seu filho, a comida saborosa, o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? E respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, o teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes. Versículo 21. Então disse Isaque a Jacó: chega aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és tu, meu filho Esaú, ou não. Então Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, as mãos, porém, são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como a do seu irmão Esaú, e o abençoou, e lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? E Jacó respondeu: sim, sou eu. Ele vive o dia de Esaú. Ele passou 77 anos querendo ser Esaú. Ele veste as vestes de gala de Esaú, está lá, né? Nós temos isso no versículo 15, no versículo 16. Você foi vestido as melhores roupas que Esaú tinha, foi colocado no Jacó. Ele já podia se sentir como o Esaú se vestia. Ele deixou o seu corpo parecido com o do Esaú, colocando pelos nos seus braços, pelos no seu pescoço, e ele podia se sentir peludo como o Esaú. Eu estou quase o Esaú, eu já tenho a roupa do Esaú, eu tenho os braços do Esaú, eu tenho o peito forrado como o do Esaú. Agora eu tenho uma comida saborosa que meu pai gosta para colocar na boca dele, igual o Esaú. E aí então ele rouba o colo do irmão, ele consegue carinho, aquela apalpada, a atenção do pai, e o pai diz: és tu, meu filho? Ele diz: eu sou Esaú, o seu primogênito. Repare, quantas pessoas querem ser outra pessoa em vez de ser aquilo que Deus gostaria que ela fosse? Tudo que Deus quer é que a pessoa seja ela. Deus te ama. Eu amei Jacó, aborreci Esaú. Valeu a pena Jacó ser Esaú por um dia? Ter a primogenitura, a bênção, o colo que pertencia a Esaú? Valeu? Não, não valeu. Ele trouxe para ele a ira, o ódio, o desgosto, a tristeza, a mágoa, o medo. Ficou atormentado por 22 anos, pensando que o irmão ia matá-lo, sem comunhão com o pai, com a mãe, com o próprio irmão. Valeu a pena ser um Esaú da vida? Não, não valeu a pena. Tem um momento de reflexão, né? Querer a vida do outro é inveja. A inveja nunca é boa. Querer ter o que é do outro, querer ser a outra pessoa, querer a vida dela, não pode nunca ser um sentimento considerado bom. Não existe inveja santa. A inveja é sempre profunda, tenebrosa, mesquinha e danosa. Pior para quem sente. Pior para quem tem a sua própria vida e prefere gastá-la para ser quem não é e fazer algo para o qual nunca foi chamado. Essa foi a vida de Jacó nos seus primeiros 77 anos. Ele perdeu esse tempo todo, querendo ser uma pessoa que Deus não amava.
É muito triste quando os jovens da igreja, eles querem se parecer com os jovens que estão lá no mundo. Eles deixam de ter prazer na casa de Deus para ter prazer nas coisas do mundo, nos afazeres do mundo, nos divertimentos do mundo. Eles não têm prazer no cálice do Senhor, mas eles têm prazer numa bebida, no entorpecente. Eles não conseguem rir com o Senhor, mas eles fazem gargalhadas no meio dos mundanos. Eles querem ser coisas para as quais eles não foram chamados. Eles foram chamados para ser santos. Alguns casais querem ser outros casais. Seja o casal que Deus chamou você para ser. Não tenha inveja do seu irmão, do que ele é, do que ele tem, do que ele faz. Seja você. Deus queria que Jacó fosse Jacó e não Esaú. Mas Jacó era uma pessoa difícil de ser ensinada, correndo tanto para ser igual ao irmão, e olha no que deu. Ele foi embora, teve que fugir, não teve outro jeito, fez as suas malas, pé na estrada, saiu, versículo 10 do capítulo 28 do livro de Gênesis. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Teve que ir embora às pressas, porque a mãe mandou ele para lá, junto com o pai. Ou seja, não deu certo. Querer ser o Esaú deu ruim. Como dará ruim em qualquer vida, quando você não está em paz consigo mesmo, ou você não sente prazer em ser aquilo que Deus gostaria que você fosse. Não deu certo na vida do Esaú. Do Esaú não, do Jacó. Me desculpe. Aí ele vai embora, está cansado. Ele para num lugar chamado Luz. Ele deita no chão, ele pega uma pedra, coloca como travesseiro, e ele está lá, ele deita lá. O seu colchão é a própria terra, e a sua coberta é o relento. E ele fecha os olhos, e do momento que ele fecha os olhos, de noite, até o momento que ele abre os seus olhos de manhã, Deus tem um sonho para ele. Ele sonha com uma escada, a escada cujos pés tocam o chão aqui na terra, mas o topo dela chegava até o céu, e Deus estava sentado sobre aquela escada. Aí então, ele acorda. Deus faz algumas reflexões: vou te abençoar, vou trazer você de volta, tal. Então ele acorda, e quando ele acorda, ele diz: essa aqui é a casa de Deus. Eu não sabia, claro que ele não sabia nada de Deus. Essa aqui é a casa de Deus, isso aqui só pode ser a porta dos céus. Ele entendeu o sonho. Ele não sabia muita coisa sobre Deus. Pobre Jacó, ele sabia fazer um altar, ele sabia fazer uma libação, ele sabia fazer até uma prece, fazer uma oração ali de momento. Ele sabia tudo isso, mas ele não conhecia Deus. Mas ele entendeu o sonho. Uma escada. A escada é o quê? A escada está aqui na terra e liga até o céu. A escada, irmão, se eu quero sair daqui de baixo para subir nesse telhado, eu não consigo. Por quê? Porque não tem um caminho. Mas se alguém coloca uma escada, o que acontece? Eu tenho um caminho. Deus tem um sonho para Jacó. Na verdade, Deus revela o que Ele quer da vida do Jacó. Jacó, você é meu representante neste mundo, Jacó. Jacó, você será o porta-voz neste mundo, que existe um caminho que liga o céu até a terra até o céu. Esse caminho, nós aprendemos no Novo Testamento quem é esse caminho. Jesus disse em João no capítulo 14, o que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era isso que Deus sonhava para Jacó. Você vai ser o meu representante, Jacó. E ele teria que seguir esse sonho. E ele seguiu o caminho, mas não o sonho. Acordou, fez umas promessas que nunca cumpriu, fez esse altar, fez a libação, pé na estrada de novo, talvez pensando naquele sonho maravilhoso que ele teve,
E aí então ele vai o quê? Ele vai para a casa do tio, ele se encontra com seu tio, e aí passa um outro tempo. Se os primeiros 77 anos ele quer ser o Esaú, nos próximos 22, ou seja, até chegar aos 99, que ele diz que ele tem tudo, ele quer ser o sogro. Não é uma coisa incrível isso? Agora ele quer ser o sogro. Por que ele quer ser o sogro? Ele quer ser o sogro porque é o seguinte: ele chega na casa do tio, que será seu futuro sogro, e ele vê um homem abastado, com uma fazenda muito grande, já foi logo se apaixonando pela filha mais bonita que o homem tinha, e aí então ele quer aquela vida. Que vida? A vida boa que o meu sogro vive aqui. Mas meu pai não tem todas essas coisas. Mas claro que teu pai lá não tinha todas essas coisas, Jacó. Você está falando de um homem que é Labão, um homem interesseiro, mentiroso, enganador. É um homem que passa a perna em todo mundo. Ele passou a perna em você, Jacó. Pois é, mas Jacó, mesmo sendo ludibriado, mesmo sendo enganado, mesmo ele casando, assim, trabalhando por uma mulher, e o sogro dando outra, e ele teve que trabalhar, em vez de 7, 14 anos, tudo isso aconteceu na vida dele, e ele ainda queria ser igual ao sogro. O que aconteceu com esse sonho que Jacó teve? O sonho que Jacó teve sobre a escada, sobre esse caminho que leva até o céu, esse sonho deu lugar a outro sonho. Que sonho? O sonho de ser grande, o sonho de ser rico, de ser forte, poderoso neste mundo, ter muitos bens. Lembra que Jesus disse: a vida de um homem não constitui nos bens que ele possui. Mas isso, Jesus disse isso, nós cremos nisso. Cremos, não é no caso de Jacó. Agora, para Jacó, ter tudo na vida, não era nem ser como Esaú, porque não deu ruim lá, né? Ele foi que nem o Esaú e ele não teve tudo, ele descobriu que ele não tinha tudo. Mas eu posso ter ovelhas, gado, eu posso ter bens, muitos servos e servas, eu vou construir o meu mundo de negócio, e ele passa a viver em torno disso. Repare uma coisa na vida de Jacó, é que ele sonha com a escada, porque Deus dá esse sonho para ele, e quando ele está na casa do sogro, ele não sonha mais com a escada, ele não está mais sonhando com as coisas espirituais, ele não sonha com as coisas espirituais, porque ele não pensa em coisas espirituais. Como alguém vai sonhar com coisa espiritual, se só pensa em dinheiro, se é só ganância, se é só trabalhar para ficar mais rico? Como alguém vai sonhar o sonho de Deus dessa forma? O sonho que ele teve deu lugar a esse sonho dele, o sonho de Jacó, de ser grande, de ser poderoso neste mundo. Infelizmente, a gente vê essa realidade na vida de Jacó. E olha, irmãos, que sonho que ele tem lá na casa do sogro. Agora ele sonha com cabras, ele sonha com cabrito, ele sonha com ovelha, ele sonha com os pauzinhos listrados para ficar cada vez mais rico. O sonho dele é só material, o sonho dele é só com as coisas deste mundo. Ele não pode mais sonhar o sonho de Deus, porque ele está muito longe de Deus. Aliás, em 22 anos lá, ele nunca falou da tal escada para o sogro, ele nunca tinha falado da tal escada para a esposa, para os filhos, não tinha. É só quando Deus, 22 anos depois, olha e fala assim: ei Jacó, eu sou o Deus que te apareceu lá em Betel, e aí, como é que vai ficar? Você não vai voltar para casa não? É só depois de 22 anos que ele chama as esposas e os filhos e diz: olha, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, porque não era dele, Deus do meu pai Isaac, o Deus do meu avô Abraão apareceu para mim, ele quer que eu volte para casa. Mas ele não fala meu Deus, e nem podia. Repare, isso é outra coisa triste. É incrível
Ele conseguiu, capítulo 30, versículo 43. O pessoal fala: se você tem um sonho, corra atrás dele. Ele correu, deu certo. Aí, ó, versículo 43. O homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, teve servos e servas, camelos e jumentos. Ele cresceu, o homem. Repare que a Bíblia mesmo diz: o homem ficou forte. Ele ficou mais forte que o sogro. Ele ficou mais forte que o sogro e os cunhados. Oh, coisa boa, o meu cunhado é mais pobre do que eu sou mais rico que o meu cunhado. Tem gente que a vida dele é essa. Se o cunhado comprar um carro e ele não comprar, ele está morto, porque a vida dele é essa, a conversa é essa. Ele não compra para ele, para a família, ele compra para mostrar para outra família. Ele não quer ter para uso próprio, ele quer ter para mostrar para alguém. Isso é muito triste. E o Jacó está lá, está poderoso. Capítulo 31 diz assim: ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo que era do nosso pai e do que era nosso pai, juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão já não lhe era favorável como anteriormente. O Jacó venceu neste mundo, ele ficou rico neste mundo, e o que ele trouxe? Agora podemos dizer, agora ele tem tudo, né, pastor? Não, porque agora ele tem a primogenitura, ele recebeu a bênção do irmão, ele já sabe como é que é o colo lá do Isaac, o afago do Isaac, e ainda para melhorar a vida dele, ele tem camelos, ele tem ovelhas, ele tem servos, ele tem servas, ele tem 4 mulheres, ele tem 12 filhos. O homem tem de tudo, cresceu o homem. A única coisa que ele atraiu para a vida dele foi ódio e inveja, só. Da primeira vez que ele quis ser o Esaú, ele teve que fugir. Agora que ele cresceu e se tornou uma pessoa poderosa, o mundo podia dizer: esse homem tem de tudo. Novamente ele precisa fugir, e ele foge. É muito triste. É triste. É incrível, irmãos, como os sonhos que Deus tem para nós são engolidos pelos sonhos que aparecem no meio do caminho. Eu tenho dó dos jovens. Eles têm escolhas para fazer. A pessoa ela começa servindo a Deus, participa de uma escola bíblica dominical, se converte, vai pelo bom caminho, canta no coral da juventude, ele faz algumas atividades, faz algumas visitas. Aí ele entra na universidade, pensa que é gente grande, lá ele se compromete porque vai conhecer pessoas incrédulas que não acreditam em Deus e tem status, então é também não acreditar em Deus, ou ser contaminado. A vida junto com Labão roubou o sonho de Deus na vida dele. Ele já não tinha mais os sonhos espirituais. É incrível como os sonhos que Deus tem para nós, né? São engolidos pelos sonhos que surgem pelo meio do caminho. Então, por mais de 20 anos, Jacó conseguiu juntar muito dinheiro, mas ele não fez nada para unir o céu e a terra. Em nenhum momento da sua vida ele para, reflete sobre o sonho de Deus para a sua vida. Vende-se ao materialismo e sucesso deste mundo. Tem tudo. Jacó tem tudo? Não tem. Ele descobre que ele não tem nada. Infelizmente. Capítulo 31, versículo 21. Vamos lá? E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo da montanha de Gileade. Fugiu novamente. Ou seja, nos primeiros 77 anos, resumindo, ele queria ter a vida do irmão, porque achava que o irmão tinha tudo e ele não tinha nada. Quando ele saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás, ele chega na casa do sogro, descobre que o sogro tem uma grande fazenda, então ele acha que aquela vida é ter tudo, e ele consegue aquele tudo, ultrapassa, mas ele descobre que não tem nada. Ele ainda vai descobrir que não tem nada.
Agora, irmãos, eu quero falar do encontro que ele teve com Deus. Na volta para casa, Jacó atravessa o val de Jaboque. Para quem não sabe, a palavra Jaboque significa ele vai se esvaziar. Interessante isso. Jacó, ele vai passar o Jaboque exatamente do jeito que ele chegou, e quando passou pela primeira vez aquele lugar, indo para a casa do sogro. No capítulo 32, no versículo 24, e ficou sozinho, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Jacó, ele está sozinho, ele está sem nada, ele está do mesmo jeito que Deus o encontrou lá em Betel, lá em Luz, do mesmo jeito, ou seja, de mãos abanando. E Jacó, ele vai lutar com um anjo aqui. E que luta? Pensa numa luta. Aqui no capítulo 32, no versículo 24, diz que lutou com um homem até o romper do dia, e vendo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este: deixa-me ir, porque já rompe o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó, e disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar Jacó chamou Peniel, pois ele disse: eu vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Veja só, Jacó estava sozinho, Jacó estava sem nada, Jacó ele luta com o anjo. E o que significa essa batalha noturna que ele teve lá dentro daquele rio, lá naquele val? O que significa? Meus irmãos, é Jacó lutando contra um velho homem. O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento que nós devemos nos despojar, tirar essa roupagem do velho homem e se vestir do novo homem, a nova criatura que é criada por Deus. Que luta ele teve! No meio daquela refrega, tapa pontapé, acredita que o Jacó estava danando muito? Pensa numa coisa dessa. Como assim, pastor? Você acha que é fácil largar um pecado? Você acha que é fácil deixar de querer ser o Esaú e ter a vida de outra pessoa? Você acha que é fácil deixar de ser materialista ou deixar algum vício qualquer? Você acha que é fácil? Experimente. Não é fácil. A luta foi brava, tapa pontapé. Só com a ajuda do Espírito Santo a gente se dobra. E o anjo então pegou e pá na perna dele. Pá, pronto, ficou aleijado para o resto da vida. Ele se dobra, porque bate na junta da coxa. Ele tem que se dobrar diante da vontade de Deus. E aí o Jacó segurava o homem, em vez de soltar o homem, digo, não solto, né? Mas me solta porque já está rompendo o dia. Eu não te solto porque eu quero ser abençoado. Eu quero uma bênção, me abençoa. Veja, irmãos, sabe quem vence o pecado? Quem quer ser abençoado. Esses vencem o pecado, com a ajuda do Espírito Santo. E aí então o anjo olha para ele e diz: como você se chama? Jacó significa enganador, suplantador, aquele que fica correndo atrás do outro para tomar o que ele tem. Isso significa Jacó. Como é que você se chama? Ou seja, Deus pega e coloca um espelho na frente dele, um espelhão, né? Olha bem para você, rapaz, quem é você? Eu sou Jacó. Eu mesmo. Você olha no espelho, a não ser que você não consiga enxergar lá, mas você olhando para o espelho, você sabe que é você, sou eu,
Sim, é você, né? Eu sou Jacó, ou seja, eu sou esse homem miserável, mentiroso, eu sou essa pessoa mesquinha, eu sou esse homem enganador, trapaceiro, eu sou o homem que enganou meu irmão, enganou meu pai, e olha, enganei meu sogro. Eu sou uma pessoa que vive fugindo, porque eu estou sempre aprontando nos lugares aonde eu moro, né? Eu tenho que fugir porque eu estou sempre aprontando. Então repare bem, eu sou Jacó. Ele confessa os seus pecados. Sabe o que é ter um encontro com Deus? É reconhecer os seus pecados e entregar a sua vida para quem? Para Jesus. Isso é um encontro com Deus. E Jacó tem esse encontro com Deus. Tanto é que o anjo olha para ele e diz: então você não vai mais se chamar Jacó, você não é mais Jacó, agora você é Israel, você é um príncipe de Deus. Que mudança, que transformação, a ponto de no texto seguinte o Jacó reconhecer essa mudança e olhar e dizer assim: eu vi a Deus face a face. Peniel quer dizer, eu vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. A minha alma foi salva. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas quando o homem ganha a alma, quando a sua alma é salva, tem alguma coisa que pode ser mais importante na vida de um crente do que a salvação que vem de Deus? Não, porque ele ganha o próprio Deus. Ele não é a mesma pessoa, não pode ser a mesma pessoa. Acabou, sabe? Acabou, ele saiu do val do Jabó, que eu sou Israel. Quem vai tirar da cabeça agora dele que ele é Israel, né? Então, chegou alguém que podia tirar da cabeça dele quem era Israel. A maior provação da sua vida, o fantasma da sua vida, sabe, aquela assombração que fica atormentando a gente. Você põe a cabeça na rua, pronto, já vi a pessoa. Ele sai de lá e alguém diz: o Isaú está chegando, está ali, ó, né, com 400 homens. E ele se ajoelha 7 vezes, sabe? Meio assim, tá? Né? Mas aí quando os dois se vê, os dois se abraçam, os dois se encontram. Olha, Jacó vai fazer uma coisa aqui. Ele vai falar que tem muitas bênçãos que vêm de Deus. Até então ele não tinha dito isso. Ele não conhecia Deus direito. Ele sabia coisas de Deus, ninguém passava a perna dele sobre Deus, não. O Labão era espertinho. Quando eles fizeram um monte lá, o Labão disse assim: olha, vamos fazer um juramento aqui, vamos, né? Pelo Deus de Abraão e pelo Deus do meu pai Naor, né? Jacó olhou e disse: não, pelo Deus de Abraão e o temor de Isaac. Não tem nada de Naor aqui, não. Naor é incrédulo, né? Sai para lá, né? Passar a perna dele não passava. Só que ele não tinha então esse contato com Deus. Agora, o Jacó, ele vai ter esse contato. Aqui no Val de Jaboque, ele é convertido, ele é salvo. Então, o Jacó, ele tem o irmão se aproximando, e agora ele pode falar das bênçãos de Deus de uma forma diferente. Ele não quer brigar com o irmão, ele quer abraçar o irmão. Isso é fruto de uma nova criatura. A nova criatura, ela não quer matar, ela não quer roubar, ela não quer violentar o seu próprio corpo, ela não quer nada disso. A nova criatura é uma criatura mudada. Ainda que ela não consiga fazer tudo o que Deus manda, ela não vai querer fazer o que Deus não quer. É diferente. Ele é um outro homem. Aí ele mandou todos aqueles presentes. O Esaú disse: não preciso de nada disso não. Vamos começar a nossa mensagem. Ele diz assim: eu tenho bastante. Se você for lá nas minhas montanhas, Jacó, as montanhas de Seir, não é pouca coisa não, meu filho, é terra que não acaba mais, né? Nem preciso lá da terra do pai que está no meio daqueles cananeus lá. Eu tenho a minha própria terra. E tinha. O Esaú tinha mais terra do que o pai. O Esaú tinha mais terra do que os cananeus. Todos juntos. A montanha de Edom. Estava bonito na foto.
Só filho príncipe. Não estou falando de filhinho, pé de chinelo, não. Os filhos de Esaú era tudo príncipe, a Bíblia fala. Os 12 príncipes, filhos de Esaú. Tudo gente forte, bonita, poderosa. Então ele olha para o irmão e diz: eu tenho bastante. Eu tenho filhos príncipes, tenho terra. Eu tenho 400 soldados aqui só para me proteger de alguma coisa aqui. Eu mando tacar a mão na cara, né? Não, ele tinha bastante coisa, não era pouco não. Podia contar a vantagem que fosse para o Jacó, lá com a esposa, né? Tadinho do Jacó, como é que ele aparece para o irmão dele? Não foi assim? Estou mentindo? Pega essa bênção aí, rapaz. Não precisa dar mais da bênção, não. Porque a bênção material que ele queria, pode pegar. Eu já tenho tudo. Por que ele tinha tudo? Porque ele tinha quem? Ele tinha Deus. Por isso ele tinha tudo. Porque ele tinha Deus. Aí o pastor foi lá na casa do irmão, um sítio, uma fazenda grande. O irmão chegou lá, subiu um telhado grande, e disse: olha, pastor, olha para tudo quanto é lado aí, tudo lá, mesmo dos quatro lá, vai virando aí, vai. É tudo mesmo. O pastor disse: então vamos olhar para cima, daqui para cima o que é teu? Nada. Absolutamente nada. Nada. Ele tinha tudo? Não, ele tinha bastante. Mas ele não tinha tudo. Paulo fala sobre ter tudo. Quer ver? Tudo para Paulo é isso aqui, olha. Decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo. Jesus é tudo. Jesus é o nosso tesouro. Jesus é a pérola de grande valor. Quem tem Jesus tem tudo. Ele mancando, dando o que ele tem para o irmão, ele ficando com os filhos, com a esposa, tendo que sustentar um monte de servos e servas, ele pode dizer: eu tenho tudo porque eu tenho Deus. E vai acontecer muita coisa ruim na vida dele. Mas o comportamento de Jacó, a partir do dia que ele encontrou com Deus lá no Val do Jaboque, é outro. Esse encontro com Deus marcou a sua vida. Então, quando Deus é o nosso tudo, a vida se transforma. Jacó é um outro Jacó. Jacó, ele é Israel. Ele não disputa mais lugar com o irmão. Não tem mais isso. Ele está disposto a dar a Esaú os bens que ele possui. Ele quer mostrar para o mundo inteiro. Ele anda mais um pouquinho. No capítulo 33, versículo 20. Quando ele conseguiu chegar em um lugar, ele comprou uma terrazinha lá. E quando ele comprou aquela terrazinha lá em Siquém, ele fez um altar. E quando ele fez o altar, capítulo 33, versículo 20, levantou um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. É a primeira vez que ele olha para o mundo, para todas as pessoas que estão ao seu redor, que ele olha para os seus filhos e para a sua esposa. Ele levanta um altar e ele diz: esse altar aqui é do meu Deus. Pronto, né? Eu tenho tudo. Ele não tinha mais que falar Deus do Abraão e do Isaac só, não. Agora é o meu Deus, é o Deus de Israel. Não é assim que nosso Deus é conhecido? O Deus de Israel. Ele tinha tudo. Você tem que escolher se vai querer ter bastante ou se você vai querer ter tudo na vida. Isso é uma escolha.